Hoje nós vamos começar uma nova série de vídeos e nós vamos falar sobre os eus internos, os 5 diferentes eus que existem dentro da gente, né? Quando eu comecei a estudar Petrarch lá atrás, eu sempre tive uma ideia, né, uma crença, uma ideia de que a pessoa evoluída ela é uma pessoa completamente coesa, integrada, íntegra, né? Ela é uma pessoa sólida, é exatamente uma pessoa, o jeito que ela é, tem uma personalidade única, enfim. E a partir de uma das primeiras apostilas que eu li foi a que fala do eu superior, eu inferior e máscara. E daí a gente vai estudando e de repente a gente vai vendo que tem uma criança, depois tem um observador, e depois tem um ego, e depois tem um superior, um maior, um menor, enfim. No princípio tudo era muito confuso, né? Ia contra o que eu acreditava ser um caminho espiritual, onde você se integra, né? Mas, à medida que a gente vai entrando, estudando e conhecendo isso, a gente vê o quanto esses eus são importantes. Então, o que o Petrarch faz, na verdade, né? Ele separa a gente nesses diferentes corpos ou diferentes eus, né? Que são nossos corpos sutis, né? Então, ele divide a gente nesses eus e a gente vai ver que cada eu, nós vamos considerar 5 nesses estudos e vão sair 5 vídeos, né? Então, nesses 5 eus ou 5 corpos sutis, a gente vai ver que cada um deles tem uma vontade respectiva, tem um jeito de pensar, um jeito de sentir, um jeito de agir. E quando a gente não tem isso claro, né? Parece que esses eus aqui dentro, que parece ser um condomínio, de tanta confusão que faz, né? Esse monte de vozes e etc. Então, o Petrarch ele usa essa técnica, vamos chamar assim, de separar a gente em todos os eus, que nós vamos falar um pouquinho de cada um para vocês entenderem isso mais claro, né? E cada eu, vocês vão ver como eles estão presentes na nossa vida. Talvez a gente não tenha consciência, porque todos eles estão embolados, mas o importante que a gente vai aprender é escutar cada voz, cada sensação, cada emoção de cada um deles, se equilibrar novamente e atuar a partir da serenidade do nosso adulto, enfim. No final dessa série, desses vídeos, vocês vão entender claramente o que a gente está falando aqui, né? Então, a primeira, eu vou falar rapidamente dos 5, quais são os 5, e depois eu vou dedicar um vídeo específico a cada um deles, né? Todo ser humano, a gente possui esses corpos sutis. A gente tem o corpo físico, né, o que a gente facilmente enxerga, né, material, e a gente tem corpos sutis, que eles são diferentes para cada pessoa, e eles têm dinâmicas diferentes, vibrações diferentes, emanações completamente distintas e diferentes, né? Cada corpo sutil, que nós vamos chamar por um nome, eles têm uma voz, uma vontade, um pensamento, um sentimento e uma ação diferente, tá? Então, por isso que às vezes em situações onde a gente tem que tomar uma decisão muito importante, ou quando a gente está exposto num conflito, numa situação complicada, parece que a gente realmente, essas vozes emergem e ficam, muitas delas às vezes são muito antagônicas, né? E a gente fica num conflito e não sabe nem como a gente consegue tomar uma decisão razoável, serena, quer dizer, ou como a gente consegue acertar nas escolhas que a gente faz. E eu hoje me pergunto, depois de quase 20 anos de Petro, eu me pergunto como antes eu fazia as minhas escolhas importantes de profissão, casamento, relacionamentos, enfim,
como que eu decidia, em que base que eu decidia. Devia ser toda essa confusão geral, né? Então, eu vou rapidamente falar desses 5 eus para vocês entenderem. E por isso que é fundamental esse autoconhecimento. O autoconhecimento, sem a gente conseguir entender as necessidades, as demandas, as vozes, as impressões, as sensações de cada parte nossa, a gente jamais conseguirá escolher com propriedade e em prol do nosso próprio bem-estar e da nossa própria felicidade, tá bom? Então vamos lá, né? Os primeiros eus que a gente vai falar são os eus que no Patrick, na tradução, ficou como eu superior e eu inferior. Em algumas religiões, algumas filosofias usam luz e sombra, Deus e demônio, né? Então, todos nós, independentemente de aceitarmos, acreditarmos ou encontrarmos essas partes dentro de nós, todos nós temos luz e sombra, todos nós temos um eu superior que representa a nossa sabedoria, o nosso poder, a nossa divindade, o nosso ser divino, né? E todos nós também temos um eu inferior, que a gente chama de demônio, sombra, o nosso lado obscuro, o nosso lado mais primitivo, né? Todos nós temos, né? Nosso lado até maldoso mesmo, né? Inferior e maldoso. Depois nós vamos ter o eu criança, que é a minha parte das emoções, é a minha parte mais viva, né? Que ela sonha, essa parte é a parte que é a parte espontânea, a parte criativa, a parte viva, né? A parte que deseja, tem desejos, sonhos, necessidades, né? E essa parte criança, que a gente não cuida absolutamente, muito pouco, quase nada, é a parte que vai também controlar nossas emoções, o nosso campo emocional e por aí afora. Mas, ao mesmo tempo, também, por ser criança, é a nossa parte mais dependente, mais vitimizada e etc. Depois nós vamos ter o eu que a gente chama de eu máscara, que é a parte... é um personagem, são personagens e fingimentos que a gente vive, né? E depois, por último, nós vamos ter o nosso eu adulto ou eu real, que é a nossa parte madura, nossa parte que passou e sobreviveu por todos os episódios da nossa vida, é quem nós somos, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo de quem a gente é, né? E a gente chama ele de essa parte de eu real, porque vive na realidade, ela não se ilusiona, ela não idealiza nada a respeito de si própria e também não idealiza nada a respeito, nem espera nada fora do que as pessoas à minha volta são, né? A parte criança, por exemplo, ela vive sonhando tudo que ela precisa em termos de felicidade, satisfação de necessidades, atendimentos ou realizações de sonhos e tudo isso. Ela sempre, como uma criança, ela depende emocionalmente de alguém, de um adulto, de alguém externo ou de alguma condição externa para que ela se sinta feliz, bem, serena, tranquila e etc, tá? O adulto já não. O adulto ele vai e conquista o que é importante para ele, né? Então, basicamente são esses 5 eus. Eu superior, que é o nosso Deus interno, nossa divindade, nossa sabedoria. O eu inferior, que é o nosso demônio, a nossa maldade, a nossa parte realmente ruim, a nossa parte rude, a nossa parte primitiva, a nossa parte inferior, né? Depois daí nós temos o eu máscara, que a função básica dela é encobrir a nossa feiura, encobrir o nosso eu inferior.
Depois nós temos o eu criança, que é a nossa parte emoção viva, ela é vibrante, ela é espontânea, a nossa parte realmente viva, né? E depois nós temos, por último, o eu, o eu real, ou o nosso eu adulto, que é a pessoa quem a gente é. Não é um eu perfeito, mas é o eu real que vive na realidade, sabendo que você tem que se melhorar até o final da vida, mas é o estado de estar aqui agora, na realidade, sabendo o que você é de coisas, o que você tem de bom, o que você não tem de bom, as imperfeições, as fragilidades, os erros, as distorções, né? Mas é exatamente quem eu sou hoje, com todas as minhas forças e que vai atrás dos seus sonhos. Ela não espera, ela não é uma parte que fica vitimizada esperando como a criança, ok? Então, basicamente é isso. E agora a gente vai destrinchar parte a parte, eu a eu, para vocês ficarem mais claros.